Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do meu canal. Olha só, quero deixar uma coisa bem clara aqui para ti, porque a gente precisa alinhar algumas expectativas antes de eu continuar produzindo esses conteúdos, tá? Eu não vou parar de produzir conteúdos, mas algumas expectativas a gente precisa alinhar, porque muitas vezes você espera alguma coisa, você espera algum conteúdo meu, falando sobre exercício, falando sobre saúde, e muitas vezes eu não vou trazer só sobre exercício, só sobre saúde, tá? Eu estudo muito comportamento humano, eu estudo muito o comportamento das pessoas, essa questão dos hábitos. Então, é uma parada que me chama muita atenção e é um assunto que eu trago aqui para você, porque a finalidade do conteúdo do Instagram é uma e a finalidade do conteúdo do YouTube é outra, tá? Então você às vezes vai ver um conteúdo aqui no YouTube um pouquinho diferente do que eu trago lá no meu Instagram. Beleza? Alinhamos expectativas. Eu espero que você esteja gostando dos vídeos que eu estou trazendo aqui, tá? E espero que te ajude de alguma maneira a você entender os seus comportamentos e como você pode mudá-los para mudar a tua vida. Inclusive, o assunto de hoje é sobre isso, é sobre alguns conceitos básicos que a gente pode ter noção ou que a gente pode ter, digamos assim, direção para entender esses conceitos básicos para daí eu melhorar a minha saúde, a minha vida, enfim, o que eu preciso melhorar a respeito dos meus comportamentos, tá? E para começar falando disso, a gente precisa entender e a gente precisa começar a saber um pouco mais tudo que nos cerca e tudo que a gente faz. Por que está falando isso, Edvelto? Porque muitas pessoas começam a fazer alguma coisa e elas não ficam por dentro daquilo. Tá? Muitas pessoas começam a ter um comportamento diferente do que elas têm, mas elas não buscam o porquê da mudança daquele comportamento. E é muito importante a gente ter o porquê, a gente entender o porquê da mudança do nosso comportamento, tá? Quando a gente não busca informação sobre aquele comportamento que a gente vai tomar, aquela ação que a gente vai mudar na nossa vida, fica muito mais difícil de a gente alterar esse comportamento. Tá? Então, toda vez que eu busco informação, busco conhecimento sobre aquele contexto que eu preciso alterar na minha vida, se torna muito mais fácil de eu modular esse comportamento. Vou te dar um exemplo, tá? Muitas pessoas eu vejo falando que elas falando que não precisam saber, por exemplo, sobre nutrição, não precisam saber sobre exercício físico, não precisam saber sobre o sono, tá? Olha só, aqui é um ponto importante por quê? Porque você precisa saber que se você consumir muito doce, isso vai te deixar resistente à insulina e isso pode causar uma doença muito grave, que se chama diabetes. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso, tá? Então, cai por terra aí já o conceito de que você não precisa saber sobre nutrição. Outro exemplo, se você consumir muita gordura, muitos lipídios, isso pode entupir as tuas artérias, tá? E dependendo de qual artéria acontecer isso, que não é você que escolhe, é o teu corpo que diz para onde vai essa gordura, o teu coração pode parar de bater porque uma artéria ficou entupida, uma artéria principal aí ficou entupida. Então isso leva a um caso gravíssimo, tá? Você precisa saber que se você não nutrir o teu corpo de forma ideal, da forma com que ele precisa, alguns órgãos vitais podem parar de funcionar, por exemplo. Tá? Vamos supor aqui, ó, se você não tem o costume de tomar água frequentemente, a tua quantidade de água ideal por dia, cara, você pode vir a ter uma crise renal. E eu não gostaria que você sentisse a dor de uma crise renal, porque eu nunca senti. E não quero sentir, é por isso que eu tomo água. Mas me relataram já que é uma das piores dores que existe. Então, o básico você precisa saber sobre nutrição. Você precisa saber que precisa ter um corpo bem nutrido, bem hidratado. Você precisa saber que precisa comer verduras, legumes. Você precisa saber o básico, tá? Algumas pessoas ainda falam, não preciso saber a fundo sobre exercício físico. Cara, você precisa saber sobre exercício físico, o básico também. Que se você não treinar, você vai ter um corpo muito mais travado, você vai ter um corpo que tem muito mais dores, você não vai ter força, tá? Com o tempo as articulações do teu corpo vão começar a doer, tá? Então isso é o básico que você precisa saber.
Cara, não quero que as pessoas, eu gostaria que as pessoas não esperassem a dor de uma articulação doendo para elas começar a buscar um exercício físico. Porque a dor de uma articulação que dói é muito grande, tá? E muitas vezes isso se torna irreversível dependendo do caso. Você precisa saber como é ter uma vida ativa e como ter uma vida ativa te dá liberdade para fazer muitas coisas. Te dá liberdade para brincar com os teus filhos, tá? Te dá liberdade de você ficar agachado no chão sem sentir dor, brincando com o teu filho. Te dá liberdade de você no teu trabalho ficar o dia inteiro sentado no computador, só mexendo no computador, não sentir dores, tá? Então do básico você precisa saber. Você precisa saber, por exemplo, sobre o sono. Conceito básico. Os nossos hormônios, eles são regulados todos enquanto a gente está dormindo, nas 4 fases do sono. E a gente precisa passar por essas 4 fases do sono para que esses hormônios se regulem idealmente no nosso corpo. Porque tem alguns que só se regulam em uma fase específica. E se nós não tivermos essa regulação hormonal bem definida no nosso corpo, me impede de perder peso muitas vezes, me impede de controlar minha saciedade enquanto eu estou comendo. Quando eu não controlo meus hormônios, eu fico muito mais impulsivo durante o dia, não consigo controlar algumas decisões que eu tomo por falta desses hormônios estarem controlados. Tá? Então, do básico, a gente precisa saber. A gente não pode ignorar o básico, tá? Porque se a gente ignora o básico, a gente começa a perpetuar alguns comportamentos negativos na nossa vida. E tudo que eu trouxe para ti até agora aqui é o simples, tá? É o mínimo que a gente deve buscar ou saber para ter uma vida um pouco mais saudável, um pouco melhor. Tá? E se você não sabia desses conceitos básicos que eu te trouxe aqui até agora, tudo bem. Tá realmente tudo bem. Você tá nesse vídeo provavelmente para aprender alguma coisa. Tá? E olha só, quando a gente começa a busca por conhecimento de coisas que a gente quer mudar, que é buscar ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, o conhecimento que a gente busca por essas pequenas ações pode mudar drasticamente a nossa vida. Tá? E sim, isso são coisas pequenas e atitudes pequenas, quando somadas num grande, a gente chama de macro ciclo, né? Num ciclo grande, elas mudam drasticamente a vida de uma pessoa, sim. Então é importante a gente saber pequenas coisas, porque esse conglomerado de pequenas coisas conseguem transformar a minha vida. Porque senão você vai toda hora para o médico e ele fica toda hora falando para você mudar os hábitos na tua vida. Principalmente esses hábitos negativos, parar de fumar, parar de comer gordura, parar de comer açúcar, parar de tomar tanto álcool. Tá? E por você, assim, às vezes por pura falta de informação, a gente vai deixando esses hábitos consumirem a nossa vida, consumirem os nossos comportamentos, tomar conta da nossa vida. Chega um momento que a gente acredita que não é mais possível mudar esses comportamentos. Chega um momento que a gente acredita, pô, cara, eu não consigo mais parar de fumar, eu já tô velho para deixar de fumar, é um comportamento que eu faço ao longo da minha vida inteira. Provavelmente você já ouviu alguém falando por aí, né? Não consigo parar de fumar, não consigo parar de comer doce, não consigo emagrecer, não consigo diminuir o álcool. Provavelmente alguma dessas frases você já ouviu alguém falando por aí. Mas tudo isso é o quê? Eu atrelo tudo isso à falta de informação, à falta de conhecimento. Tá? Quando a gente vai atrás do conhecimento, como que eu paro de fumar? Cara, identifica qual é o gatilho que está acionando na tua cabeça que te faz fumar toda hora, que te faz puxar o cigarro. Às vezes o gatilho não é nem a nicotina que está entrando, às vezes o gatilho é só puxar o cigarro. Então você tem que mudar o gatilho. Tá? Então assim, qual é a ideia do vídeo de hoje? Entender os conceitos. Você tem que entender os conceitos básicos. Tá? É importante a gente saber. A gente precisa se tornar um pouco mais interessado pelas coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. Então, muitas vezes, eu faço a avaliação de alguém e ela fala: meu objetivo hoje é melhorar minha saúde. Tá? Melhorar a tua saúde por quê? O que você identifica na tua rotina que não tá legal a tua saúde? Aí ela começa, blá, 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 blá. Mas, quando essa pessoa
busca emagrecer, por exemplo, a primeira coisa que ela faz é se matricular na primeira academia que ela vê pela frente. Ela não para buscar um conhecimento maior de qual é o primeiro passo que eu preciso dar para conseguir emagrecer. Tá? E ser interessado pelo que a gente vai começar a fazer diz muito sobre os nossos comportamentos. Diz muito sobre quem a gente é. Porque uma pessoa que começa a trabalhar num lugar novo, né? Vamos supor aí, troquei de emprego. E ela se demonstra interessada por aquilo, diz muito sobre o comportamento que ela vai ter na empresa. Então, olha só, se eu vou começar num trabalho novo semana que vem, é ou não é interessante que eu pesquise o que aquela empresa está fazendo, o que aquela empresa vende, que eu pesquise como é a cultura daquela empresa, que eu pesquise quais são os princípios que aquela empresa prega, tá? Ou é mais interessante eu esperar o primeiro dia de trabalho para daí eu entender tudo isso. Então isso diz muito a respeito dos meus comportamentos. Ser uma pessoa interessada diz muito sobre os meus comportamentos. Tá? Quando você quer emagrecer, por exemplo, não é melhor você ir buscar informações antes de se matricular na primeira academia que vem pela frente? Cara, busque informação sobre o que você está buscando. Busque informação sobre qual é o primeiro passo que você precisa dar para emagrecer, ao invés de, às vezes na ânsia vai lá e se matricula e depois você vai atrás do que é realmente necessário. Tá? Porque quando a gente se demonstra interessado por uma situação, é muito mais fácil a gente seguir por aquele caminho. Porque a gente tem informação sobre aquilo. E tudo isso faz parte do nosso comportamento. E o mais interessante disso é que nós não somos reféns desses comportamentos. Nós podemos ensinar para o nosso cérebro para ele ser mais interessado nas coisas que a gente quer mudar. Ou no comportamento que a gente visa mudar na nossa vida. Tá? Ainda, cientificamente falando, existem muitas dúvidas para justificar alguns dos nossos comportamentos. Tá? Se nós somos realmente o resultado do nosso meio que a gente convive ou se nós somos o resultado da nossa genética. O que pode se dizer comprovadamente até hoje é que sim, alguns comportamentos que nós temos, eles são modulados antes da gente nascer ainda. Tá? Isso é cientificamente comprovado. O que a gente não pode afirmar de certeza é quantos por cento do nosso comportamento é modulado antes da gente nascer. Tá? Então, cada um de nós sim tem uma predisposição a alguns comportamentos antes de nascer. O que a gente não pode ditar é a porcentagem aí, tá? Só que muito do nosso comportamento também é ditado pelo meio onde a gente está inserido. E também, um ponto importante, o meio que nós escolhemos nos inserir. Por quê? Porque eu não caio de paraquedas em nenhum ambiente. Eu escolho estar em um ambiente. Muitos dos ambientes que você convive hoje, ambiente de amigos, ambiente de trabalho, ambiente social, é você que escolhe se inserir. É você que escolhe aonde você vai deixar o currículo. É você que escolhe com quem você vai andar para ir para uma festa. É você que escolhe quem vai ser as pessoas que você vai se relacionar. Com quem você vai passar a vida do lado ou não vai passar a vida do lado. Então a gente tem que parar de falar que o problema são as outras pessoas, porque nós que escolhemos o ambiente que a gente está inserido. Se eu estou inserido nesse ambiente hoje, é porque eu escolhi estar aqui. Se você está inserido no ambiente que você está hoje, tendo os resultados que você tem hoje, é porque você escolheu estar aí. Tá? E agora você precisa fazer uma autorreflexão se está certo, se está de acordo com o que você visa na tua vida ou não. Porque daí você precisa mudar algum ambiente. Talvez o único ambiente que a gente não escolhe estar é o ambiente familiar. Tá? Porque é meio óbvio, né? Às vezes a gente não escolhe em qual família a gente nasce, mas a gente escolhe se a gente vai ficar ali ou não. Tá? Então o problema do meu ambiente é totalmente meu e o problema do teu ambiente é totalmente seu. Beleza? Por isso que é importante a gente conhecer as decisões que a gente toma e os comportamentos que a gente tem. Porque daí eu escolho aonde eu vou deixar currículo. Eu escolho se eu quero trabalhar naquela empresa ou não.
tá? E a partir do momento que eu começo a escolher o local que eu quero me inserir, eu me torno mais responsável das minhas ações. Eu me torno mais dono da minha vida. Eu escolho se eu vou comer aquela batata frita ou não. Eu escolho se eu vou comer aquele doce hoje ou não. Eu escolho se eu vou tomar água ou não. Eu escolho se eu vou ir treinar ou não. Então, olha só, começa a pensar mais nos seus comportamentos de uma forma mais minimalista mesmo, tá? Pensar por que você está sentado no sofá ao invés de você ir treinar. Pensar por que você está escolhendo comer batata frita com uma cerveja em plena quarta-feira do que fazer algo saudável para a tua vida. Começa a pensar o gatilho que te faz tomar esses comportamentos. Tá? Então fica essa reflexão para você pensar de uma forma mais minuciosa realmente a respeito dos teus comportamentos. E lembra, o básico você precisa saber. Tá? É interessante que você saiba o básico. Beleza? E olha só, resumindo o vídeo de hoje, a pergunta que você deve fazer é o seguinte: o que eu preciso fazer para melhorar minha saúde de acordo com os comportamentos que eu estou tomando hoje? Quais comportamentos eu preciso mudar para melhorar a minha saúde? Tá? Então, entenda nesse primeiro momento porque você diz sim para algumas coisas e porque você diz não para outras. Beleza? Segundo, arrecada o máximo de informações possíveis que você puder a respeito do comportamento que você quer mudar. Quero começar a treinar. Cara, pesquisa muitos lugares. Pesquisa o que o treinamento físico vai te trazer de benefício. Pesquisa qual é o melhor, o que você está buscando. Você quer começar a correr? Qual é o melhor tipo de corrida para iniciantes? Então, arrecada o máximo de informações possíveis antes de você começar esse comportamento. Não estou falando para você procrastinar o comportamento. Estou falando que, às vezes, arrecadar informações é questão de 10, 15 minutos. Tá? Arrecadou uma informação? Pô, vai. Tá bom? E, cara, é isso, meu. Fica por dentro das coisas que você precisa mudar. Se interessa pelos conteúdos que você precisa mudar, que vai ficar mais fácil para você mudar os comportamentos. Beleza? Então, olha só. Se você gostou do vídeo de hoje, já sabe, manda para uma pessoa que você acredita que vai conseguir ajudar com esse conteúdo. E a ideia do conteúdo aqui é esse mesmo, tá? É fazer você refletir a respeito dos teus comportamentos, dos teus hábitos na tua vida e como esses comportamentos podem melhorar a tua vida a médio e a longo prazo. Fechou? Manda para um amigo aí que você acredita que vai impactar esse vídeo, que vai ajudar ele e fica essa reflexão para você. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.